Olá, meus amados, eu quero compartilhar com cada um de vocês uma porção da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, que diz: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Que Deus abençoe assim a sua palavra. Todos nós, igreja visível e invisível de Jesus, e todos nós, cristãos espalhados nos 4 cantos da terra, cremos, conforme o texto em questão relata, que a afirmação feita pelos anjos àquelas mulheres, contida no verso 6, quando disseram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. É sem dúvida o acontecimento mais importante de toda a história da humanidade desde a sua criação. Isso porque a ressurreição de Jesus carrega em si todo o plano salvífico e redentor de Deus para todos os homens, de todos os tempos, em todos os lugares. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa vida ficaria incompleta. Ficaria faltando a última página da nossa história e da nossa missão como seres humanos. E ficaríamos no meio do caminho, sem saber no que crer ou para onde ir. Por isso é que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que o apóstolo Paulo estava afirmando aqui é que sem a esperança da ressurreição eterna, a vida perde o sentido, perde a razão plena da sua existência, perde o seu significado pleno de ser. Quando aquelas mulheres ouviram os anjos dizerem: Aquele que vocês procuram ressuscitou, ele não está mais aqui, ele ressurgiu. Aquelas palavras provocou no coração de cada uma delas um sentimento que jamais elas puderam experimentar em toda a sua vida. Talvez uma tenha olhado para a outra e dito: é verdade, nós estamos testemunhando, ele vive. Valeu a pena esperar, valeu a pena crer, valeu a pena ter vindo aqui de madrugada. Nosso Senhor verdadeiramente ressuscitou. E a primeira coisa que elas fizeram, com o coração cheio de ressurreição, e aqui está o segredo para que a gente possa viver uma vida abundante, prometida em João, capítulo 10, versículo 10, quando Jesus Cristo disse: Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, é vivermos em cada dia, todos os dias, com um coração cheio
de ressurreição. E com o coração cheio de ressurreição, essas mulheres voltaram e anunciaram a todos e aos 12 que a morte não foi a última notícia, conforme nós vemos no versículo 9. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Por isso é que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, em diante, escrito está: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, a morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a mensagem é bem clara e cristalina. A ressurreição é a última notícia. Aleluia! A ressurreição é a resposta de Deus para toda a criatura. É só através dela que podemos compreender de onde viemos, porque estamos aqui e para onde iremos. Foi essa mensagem que quebrantou o coração do incrédulo Tomé, que, ao faltar ao primeiro culto de ressurreição e depois de ter ouvido dos seus amigos, discípulos, apóstolos, que disseram: o Senhor reviveu, o Senhor ressuscitou, ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, de maneira nenhuma crerei. João capítulo 20, versículo 25. Foi essa mensagem que ardeu no coração dos discípulos, que ao distar de Jerusalém, a caminho de Emaús, quando se encontraram com o Senhor, um disse ao outro: porventura não se abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Sabemos nesse episódio que, na falta de esperança da ressurreição, 2 discípulos tomaram caminho de Jerusalém a Emaús e começavam a compartilhar um pouco da decepção que tiveram em relação à mensagem de ressurreição. Não esperaram e já foram embora, e no meio dessa caminhada Jesus se aproxima. Jesus então começa a apresentar-lhes todas as profecias messiânicas veterotestamentárias que diziam respeito à sua pessoa e à sua missão. E no dado momento, eles então param para se alimentar. E aí Jesus, ao partir o pão, aqueles homens então têm os olhos espirituais abertos, porque reconheceram que aquele gesto lhes era familiar. E aí, quando perceberam que realmente Jesus ressuscitou, o Senhor se ausenta deles e eles, com o coração cheio de alegria, retornam para Jerusalém. E foi assim também que esta mensagem alcançou, essa mensagem de esperança, ela alcançou o coração do apóstolo Pedro, que, desiludido consigo mesmo, depois de tê-lo negado por 3 vezes, voltara a pescar. Isso a gente encontra no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3, que diz: disse-lhe Simão, vou pescar. E no versículo 15 diz que, depois de terem comido, perguntou Jesus: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Essa pergunta de Jesus continua até os dias de hoje, ecoando
no coração de toda a humanidade. Tu me amas? A ressurreição, meus queridos, é a maior prova do amor de Deus para conosco. João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós percebemos por trás desta verdade é que o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é para todos os homens, mas a relação com Deus tem uma condição. Se o amor de Deus é incondicional, a relação com Ele é condicional. E a relação com Ele passa pelo crivo do credo. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o pecado nos afasta de Deus, a cruz do Calvário nos reconcilia através do perdão. E a ressurreição se torna para nós, para cada um de nós, o passaporte para vivermos eternamente com o Senhor nos céus. Portanto, a morte não é a última notícia. Eu quero te dizer que a ressurreição é a última notícia, porque Ele ressuscitou e vivo está. Que Deus abençoe a sua vida ricamente neste dia e também abençoe toda a sua família em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.